Queridos, há um texto da palavra do Senhor que eu quero ler nessa manhã, para ministrar esse texto ao nosso coração, compartilhar um pouco da riqueza bíblica e do que Deus tem iluminado a minha mente para trazer ao nosso coração. Existe um livro que eu gosto muito. Esse livro foi escrito por um autor chamado John Bevere, e ele é um livro que tem como título A Recompensa da Honra. Conversamos essa semana, eu e o pastor Douglas, sobre esse livro. A partir daí que essa expressão, a recompensa da honra, ficou mais na minha mente sendo trabalhada, e hoje é o tema da nossa ministração. Hoje eu quero pregar sobre isso, sobre a recompensa da honra. O texto bíblico que eu vou escolher, ou aquilo que eu vou ministrar, não tem diretamente ligação com o livro, mas fica uma boa dica de leitura para você ir. A Recompensa da Honra é um excelente livro para a sua leitura devocional. Provavelmente você vai aprender coisas que ainda não sabe. Essa foi a minha vivência e experiência ao ler esse material riquíssimo da parte de Deus. Mas hoje eu quero pensar sobre a recompensa da honra, baseado em 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 17. 2 Reis, capítulo 4, versos de 8 a 17, é o texto bíblico que eu estarei lendo junto aos irmãos para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Se prepare aí, meu irmão, porque tem uma porção da parte de Deus que há de enriquecer a nossa vida nessa manhã. Segunda Reis, capítulo 4, versos de 8 a 17. Há um texto lindo, riquíssimo, e eu quero ler apenas verso a verso, ou em alguns momentos uma porção de 2 versos, e ir ministrando as riquezas de Deus na nossa vida. Então não faça a leitura de maneira geral agora, mas nós vamos ler todos esses versos no decorrer da ministração e aplicarmos a palavra do Senhor em nós. Queridos, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, diz assim: certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Essa passagem bíblica que nós vamos ler, fala sobre a mulher de Sunem, a sunamita. E nós vamos entender o contexto dela e da sua família, ela e seu esposo, posteriormente a bênção que Deus lhes deu de ter um filho. Mas aqui nesse primeiro verso lido, verso número 8, está para mim uma riqueza que eu preciso compartilhar. E qual é a riqueza, pastor? É que o acolhimento, ele gera relacionamento. Você vê isso no texto. Diz a palavra que Eliseu, passando por Sunem, estava de viagem, estava de passagem, e passando por lá, ele se encontra com uma mulher que é rica, que insiste para que ele fique naquele local, em sua casa, mais propriamente dito, a fim de usufruir de uma refeição. Esse é o propósito inicial. Eliseu está passando, a sunamita diz: olha, fique aqui, fique em nossa casa, se alimente conosco. Mas diz o texto bíblico, na parte sequencial ao verso, que assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. O mesmo verso fala de 2 momentos. Esse verso inicia-nos dizendo um primeiro encontro, um primeiro contato, a acolhida. E depois o verso vai nos dizer que isso havia gerado um relacionamento. Porque agora, ao passar por aquela cidade, ao passar por aquele lugar, era comum que Eliseu parasse naquela casa para fazer uma refeição com aquela família. Queridos, eu quero aplicar isso na nossa vida. O acolhimento, ele é transformador. O acolhimento, ele é impulsionador. Quando nós nos tornamos uma igreja acolhedora, nós estamos cultivando relacionamentos saudáveis. Quantos estão me ouvindo e entendendo? Nós precisamos cada dia mais acolher as pessoas.
Cada dia mais proporcionar a elas não apenas uma boa impressão, mas de fato uma vivência, uma experiência que causem nelas algo tão extraordinário que nunca antes lhes foi causado em qualquer outro lugar. Sabe o que isso vai acontecer, querido? Essa pessoa que veio uma vez vai gostar tanto que vai dizer: eu vou de novo, porque foi legal o que eu vivi lá. E é natural que o relacionamento seja fruto de um bom trabalho de acolhimento. Eliseu, de certo, ao passar por Sunem, passava por diversas casas naquela cidade. De certo, passava por diversas pessoas e famílias, quem sabe de estrutura financeira igual, ou ainda que fossem aquém, mas que pudesse proporcionar um ambiente similar. Todavia, segundo a palavra, a partir daquele tempo, a partir daquele momento de acolhida, todas as vezes que Eliseu passava por aquele lugar, era na casa dessa mulher que ele ficava para fazer uma refeição com aquela família. Eu não sei você, meu irmão, mas tem dias que eu fico imaginando quão estratégico nós estamos geograficamente com a nossa igreja onde nós estamos. Sabe, aqui é uma rota comum de quem acessa 262 e que vai ter acesso a Minas e tantos outros lugares. E eu fico pensando, quando você e eu tivermos consciência que nos tornamos o lugar a ser visitado, quando eu e você tivermos compreensão que nos tornamos o lugar a ser visto por pessoas que, vindo de outras regiões, vão dizer: não tem como, eu quero passar um tempo com eles lá, porque a acolhida deles é um diferencial, a maneira com que eles se relacionam me marca, eu não vou ficar sem ter um tempo com eles. Quando a gente pastoreia em regiões litorâneas, a gente vive um fenômeno no período do verão, e o fenômeno é assim: os membros da igreja, se precisam usufruir de uma renda, e quem sabe esse momento é propício para uma renda a mais, uma renda extra, eles necessariamente precisam se ocupar de alguns tipos de trabalhos e atividades peculiares ao período de verão. Então alguns vão para restaurantes, hotéis, para a estrutura de quiosques, e vão trabalhando, e trabalham até altas horas. Com isso, há uma evasão do público membro da igreja nos dias de verão. Você vai na igreja e de repente sente falta de muita gente. Todavia, esses que lá estão a trabalhar, estão a proporcionar isso porque outros de outros lugares vieram para usufruir de suas férias, para descansar com as suas famílias. E aí há um público interessante, porque quem vem para as cidades do litoral não é apenas ímpio. E diversas famílias cristãs vêm também. Diversas pessoas sedentas por Cristo, mesmo não sendo cristãs, vêm também. E aí é normal, é comum que em dias de culto a igreja esteja lotada de visitantes. Só que se o cara vem hoje e ele gosta da experiência vivida, ele quer voltar amanhã. E eu tenho a alegria de ter podido conhecer pessoas de diversas igrejas e lugares do país que diziam assim: no verão, essa é a minha igreja e você é o meu pastor. Eu sou pastoreado por você por um período de tempo. Essa igreja é o lugar que eu congrego. E todos os anos, ver aquelas famílias se achegar para receber algo de Deus. Querido, eu quero te mostrar que há um caminho para nos tornarmos referência. E esse caminho passa pelo acolhimento. Esse caminho passa por essa maneira de honrar, por essa maneira tão rica de nos relacionarmos. Se você quer ter um relacionamento saudável com alguém, promova uma melhor acolhida. Se você trabalha para que o seu acolhimento seja algo realmente um diferencial, faça isso e colherá como fruto relacionamentos saudáveis. As pessoas querem estar com pessoas que lhes tratem bem.
As pessoas querem conviver com pessoas que lhes amam, que lhes dedicam respeito, carinho, nutrição. Quando nós melhoramos o nosso acolhimento, isso resulta em melhores relacionamentos. Aleluia. E a sunamita, essa mulher rica da cidade de Sunem, nos mostra isso. Convida Eliseu um momento, ele topa, faz uma refeição e não para nunca mais. Toda vez que vai passar por Sunem, para na casa daquela mulher. Vai fazer uma refeição com aquela família. Digo família, porque no verso 9, diz a palavra, ela disse ao seu marido, ou seja, não era uma mulher solteira. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E aí, meu irmão, eu tenho um segundo princípio para compartilhar contigo. A proximidade revela a nossa identidade. Quando ela viu Eliseu passando uma primeira vez, ela teve interesse de chamá-lo para uma refeição. Mas com o passar do tempo e a convivência com Eliseu, ela conclui, é um santo homem de Deus. A proximidade, meu irmão, revela a nossa identidade. Quantas pessoas nós conhecemos de maneira superficial e ao nos aproximar ficamos meio assustados, né? Meu Deus do céu, fulano é desse jeito. Falar, você não sabia? Falar, claro que não, né? Não tinha como saber. Eu brinco quando estou construindo, junto com a Daiane, minha esposa, curso de noivos ou algo assim. O pessoal que fez curso de noivo vai lembrar, né? E eu brinco dizendo assim, olha, vocês estão próximos do casamento, há dias, há semanas, há meses do casamento, e com certeza vocês olham um para o outro e pensam assim, eu conheço a pessoa com quem vou casar e é por isso que eu vou casar. Lê de engano, né? Você conhece mais ou menos, né? Quando casar, você vai dizer, por que eu não fiquei sabendo disso antes, né? Senão não tinha casamento, irmão. Tinha que casar primeiro, né? Para poder depois conhecer plenamente. É claro que a gente sabe que na aventura de relacionamentos, se tratando de casamento em especial, você precisa sim cultivar no tempo que lhe é oportuno, entre namoro e noivado, a compreensão de com quem você vai se relacionar. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, não é que você chega lá no escuro totalmente, é que lá no casamento se revelará coisas que você não conhecia antes, como do qualquer outra ênfase. Você vai conviver com alguém, vai morar junto numa república durante um período de universidade, vai estar morando com tia, com primo, alguma coisa nesse contexto, mas quando você vai para debaixo de um mesmo teto, você divide um lugar e você diz, é aqui que eu conheci coisas que antes eu não conhecia. E o motivo para isso é muito simples. A proximidade revela a nossa identidade. Querido, presta atenção. Tem muita gente que acha um monte de coisa de nós como igreja. Mas esse achismo é fruto de alguém que está distante. Se nós acolhermos, gerarmos um relacionamento saudável, e essas pessoas se aproximando de nós, conhecerem a nossa identidade, elas podem ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Depende de nós. Depende de nós ouvir coisas como é comum às vezes ouvirmos. E alguém diz assim, nossa, pastor, mas é um cara legal, né? Sou pastor, é possível ser pastor e ser um cara legal. Mas tem pessoas que criam uma caricatura ao nosso respeito. Gente, eu não sabia que o povo evangélico era feliz assim. Tem gente que faz esse questionamento. Diferente. Quando nós nos aproximamos, nós reconhecemos melhor a identidade uns dos outros. É isso que acontece com essa mulher. Ela convive com o seu esposo, tendo Eliseu vindo em sua casa por algumas vezes, mas ela chega a uma conclusão e diz isso ao seu esposo acerca de Eliseu, e ela diz, vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida,
que esse é o tipo de expressão que vão falar ao seu respeito. Aqui é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus. Pastor, mas eu ainda não sou. Então se torne, meu irmão, em nome de Jesus. Porque as pessoas hão de se aproximar de nós. As pessoas hão de conviver conosco. E quando assim o fizerem, a proximidade precisará revelar a nossa identidade. E precisa ser uma identidade como alguém que segue a Cristo. Como alguém que é imitador de Cristo. Como alguém que se esforça, apesar dos seus erros e fraquezas, apesar dos seus pecados, mas se esforça para iluminar e refletir a luz da glória do Senhor na sua própria vida. Sabe o que acontece, meu irmão? Diante desse cenário, de reconhecer que Eliseu não era um homem qualquer, no verso 10 diz a palavra, que aquela mulher que conversava com o seu esposo, sugere algo a ele. E olha o que essa mulher diz para o seu esposo: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Meu irmão, o que é isso? Que cuidado é esse? Que coisa abençoada. Eliseu só conviveu com eles e demonstrou quem ele era em Deus. Mas essa convivência fez com que agora, aquele primeiro convite de uma refeição, tivesse evoluído para diversos outros convites e diversas outras estadias. Mas agora eles não querem Eliseu apenas para fazer refeição. Eles querem Eliseu para permanecer na sua casa. Eu aprendo e compartilho contigo. Suprir as necessidades é uma atitude de honra.